Olá, boa noite. Adolescente de 14 anos morre após ser arrastada por correnteza no município de Davinópolis. Aumenta o número de cidades decretadas em situação de emergência. Corpo de Bombeiros interdita a igreja de Santo Antônio após apresentar problemas estruturais. Em menos de uma semana, a polícia prende cerca de 60 pessoas em todo o Maranhão. E ainda, a expectativa para a primeira noite da temporada circense na capital. Hoje foi registrada a primeira morte em decorrência das fortes chuvas que vêm caindo no Maranhão. Uma adolescente foi arrastada pela correnteza na cidade de Davinópolis. Em todo o estado, aumentou o número de cidades com riscos de desastres naturais. Por consequência das fortes chuvas, 13 municípios maranhenses decretaram situação de emergência. São eles: Santo Amaro, Santa Helena, Boa Vista do Gurupi, Itaipava do Grajaú, Formosa de Serra Negra, Barão de Grajaú, Sítio Novo, Nina Rodrigues, Icatu, Alto Alegre do Pindaré, Araioses, Passo do Lumiar e São José de Ribamar. 3 já tiveram um decreto homologado pelo governo do estado. Santo Amaro, Boa Vista do Gurupi, Passo do Lumiar, nós estivemos lá acompanhando com nossas equipes e lá algumas famílias foram atingidas e essa homologação já foi concedida pelo governo do estado e esse documento segue para a União para dar andamento ao prosseguimento legal. Em Boa Vista do Gurupi, mais pessoas que moram às margens do rio tiveram que ser retiradas das casas e foram encaminhadas para abrigos em prédios públicos. Em Santa Helena, na Baixada Maranhense, também há muitas famílias desabrigadas devido à cheia do rio Turiaçu. Muitos bairros ficaram debaixo d'água. Nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale, a situação também preocupa. Nesse momento, nós enviamos também agentes da Defesa Civil Estadual para reforçar esse serviço, esse trabalho de amparo à comunidade. Especialmente também estamos bastante concentrados na operação de remoção dessas famílias da área de risco devido à constante elevação do nível do Rio Mearim. Na cidade de Davinópolis, uma jovem de 14 anos, identificada como Eslane Silva, teria morrido após ser arrastada pela correnteza. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela teria saído de casa para ver os estragos provocados pela chuva, quando acabou sendo levada pela enxurrada. Nessas cidades mais afetadas pelos temporais, a orientação é que as pessoas sigam todas as recomendações das equipes da Defesa Civil Estadual. A gente recomenda que não saiam de casa, mas se estiverem fora de casa, que procurem abrigo imediatamente, que procurem um local seguro e que não permaneçam também em locais com históricos de inundação, com históricos de alagamento, exatamente para minimizar qualquer chance de acidente. E em Caxias, o rio Itapecuru transbordou e mesmo com o risco da água invadir as casas, os ribeirinhos não pensam em sair. Após mais uma noite chuvosa, o rio Itapecuru, em Caxias, transborda. Aumentou 83 milímetros, o que equivale a 83 litros por metros quadrados. Uma equipe da Proteção e Defesa Civil esteve no ponto mais crítico, Rua Beira Rio, próximo ao Parque da Cidade. Apesar da iminência da água entrar nas casas, muitos moradores se recusam a sair. A gente está aqui prestando atendimento, mas infelizmente tem muitas famílias relutantes ainda em querer deixar suas casas. Dona Maria Mercedes lembra da maior cheia do rio em 2009. Nos mostra a sua residência e o cuidado de mudar os móveis para cômodos mais afastados. Passa a juntar os cacos primeiro. Depois eles vão carregando, tirando. Já a dona Damiana conta que não conseguiu dormir à noite, observando enquanto as águas do rio subiam. Eu não durmo de noite nem eu pingo com medo do rio encher e largar minha casa. Aí eu não tenho para onde ir, eu fico com medo, é isso. Veridiana também não saiu de casa, mas aceitou ajuda para retirar os móveis. Na outra casinha que a gente morava ali, que a água entrou, aí os corpos de bombeiros ajudaram a tirar, tanto a minha como da minha cunhada, da minha irmã. Na zona rural, o principal ponto que está em alerta é o povoado Riachão, que sempre deixa casas alagadas e algumas até isoladas pela água. E uma grande infiltração na igreja de Santo Antônio, aqui na capital, causou hoje a interdição de parte do local pelo Corpo de Bombeiros. A igreja, que é uma das mais antigas e tradicionais de São Luís, precisou ser interditada.
Vários problemas na estrutura foram identificados pelo Corpo de Bombeiros. Desde infiltração já bastante massiva na cobertura de telhado, causando sérios problemas estruturais. Aí você tem a estrutura de cobertura que é de madeiramento, que é bastante encharcada e avariada. Nós temos também rachaduras nas paredes, em virtude também já dessa infiltração. Inclusive parte do forro ali que é com reboco já desabou. A parte mais danificada é o teto da gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Uma grande infiltração se formou e parte do assoalho caiu. As imagens da gruta e dos altares de São Sebastião e São José precisaram ser retiradas. Nós já estávamos observando desde o festejo de Santo Antônio do ano passado as condições precárias do templo, E tivemos aquele auxílio do governo, mas não foi o suficiente para manutenção e revitalização do templo do seu estado físico. E as fortes chuvas que têm caído sobre a nossa cidade, elas acarretaram um peso sobre a estrutura da igreja. Mesmo com a interdição lá da parte principal, algumas celebrações serão mantidas nas capelas auxiliares, que fazem parte do mesmo complexo. Uma delas é essa aqui, a de Bom Jesus da Coluna, e a outra é a de Bom Jesus dos Navegantes. A igreja de Santo Antônio foi construída em 1867. Além da arquitetura, o local abriga, por exemplo, restos mortais de personagens históricos, como os de Ana Jansen. Há tantos anos que eu participo aqui, nunca tinha visto uma situação dessa, mas é assim mesmo. As coisas não é como a gente pensa, é como ela acontece. Daqui a pouco, em menos de uma semana, a polícia prende cerca de 60 pessoas em todo o Maranhão. E ainda, a Prefeitura de Imperatriz anuncia estado de calamidade pública na região. Uma força-tarefa montada pelo Sistema de Segurança Pública do Maranhão prendeu em menos de uma semana cerca de 60 pessoas em todo o estado. Entre as prisões estão envolvidos 2 investigadores da Polícia Civil e até suspeitos capturados na região sul do país. 62 pessoas foram presas em apenas 4 dias. 32 estavam no interior do estado. 3 foram presas no Rio Grande do Sul e o restante na região metropolitana de São Luís. A força-tarefa montada pela Polícia Civil deu cumprimento aos mandados de prisão de diversos crimes, como roubos à residência, bancos, assaltos em ônibus e homicídios. 2 investigadores da Polícia Civil estão entre os presos. Durante a coletiva de imprensa, 10 suspeitos foram apresentados. Prendemos primeiro o pessoal aqui de São Luís e depois conseguimos o nome dos 3 que atuaram aqui, mas moram no Rio Grande do Sul. Pedimos o mandado de prisão e o detalhe é que foram 5 ataques. Para cada um dos ataques nós pedimos um mandado diferente. Portanto, cada um deles está respondendo a 5 inquéritos com 5 mandados de prisão sendo cumprido contra os mesmos. Entre os suspeitos capturados na região metropolitana de São Luís estão alguns envolvidos no latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte do italiano Carmélio Mário Calabrese, que aconteceu no início do mês passado. Segundo as investigações, o crime foi premeditado. Levaram uma mulher para iludir a vítima, para que ela pudesse abrir a porta e os autores pudessem entrar na residência a se cometer o crime, e aí dessa forma o crime foi cometido. O secretário de Segurança Pública aproveitou a ocasião para anunciar a implantação de um novo sistema nas delegacias do estado. O SIGO, sistema antigo, deve ser substituído pelo SIGMA, que é o Sistema de Gestão do Maranhão. Isso vai possibilitar, dentro do SIGMA, o cumprimento de mandado de prisões. É algo que estará à disposição de todos, a verificação, mandado em aberto e mandado cumprido. Falta apenas um mês para os eleitores que não votaram e nem justificaram a ausência nas urnas nas últimas 3 eleições regularizarem a situação com a Justiça Eleitoral. Aqui no estado, mais de 60 mil pessoas precisam estar atentas para não perderem o título. A medida deverá atingir aquelas pessoas que não votaram e nem justificaram a ausência nas urnas nas 3 últimas eleições. Vale ressaltar que para o Tribunal Superior Eleitoral, cada turno é considerado uma eleição. Em todo o país,
Mais de 2.600.000 eleitores são aguardados para que regularizem a situação junto à Justiça Eleitoral. O TSE disponibiliza canais de comunicação para que qualquer dúvida possa ser sanada. Ele pode consultar a nossa página, tanto do TRE Maranhão como do TSE, e fazer a consulta com seus dados. Bem como ele pode ligar para a nossa ouvidoria, pelo telefone 0800 098 5000, para obter informação sobre os seus dados cadastrais. Portanto, não comparecendo até o dia 6 de maio, essa inscrição será cancelada. E até o dia 24 de maio, o TRE e o TSE irão publicar a relação dos eleitores que tiveram inscrição cancelada. Em todo o Maranhão, 61.440 eleitores estão nessa situação. Só aqui na capital, mais de 15 mil correm o risco de ter o título cancelado depois do dia 6 de maio. O eleitor que não se submeter ao procedimento, além de não poder exercer a cidadania através do voto, também ficará impedido de realizar muitas outras atividades que afetam diretamente a vida cotidiana. Ele não vai ter quitação literal e ele não poderá obter passaporte, se matricular ou escrever em escolas públicas, obter empréstimos, e também o número do título. Existe um batimento entre o TSE e a Receita Federal. E, por coincidência também, o CPF será cancelado. E ele vai ter outros problemas. Às vezes, até a sua conta bancária tem dificuldade de movimentar, porque o CPF também tem que estar válido. E, cancelando o título, cancela o CPF. Daqui a pouco, lei amplia o horário de atendimento em postos de bilhetagem eletrônica em São Luís. E ainda, ao vivo, a expectativa para uma noite de encanto e sorrisos. É a estreia da temporada circense na capital. E a Prefeitura de Imperatriz anunciou hoje estado de calamidade pública por conta da maior chuva que caiu na cidade. De acordo com a Defesa Civil do município, cerca de 800 famílias foram afetadas. O nível da água é alto pelas ruas e o próprio órgão disse que choveu 108 milímetros durante esta madrugada, a chuva mais forte dos últimos 10 anos. A previsão é que ainda possa chover hoje entre 20 e 30 milímetros. E o prefeito da cidade visitou os locais mais afetados pelas chuvas e falou sobre o assunto. Acompanhe. Cerca de 400 famílias atingidas, estamos catalogando ainda. Algumas, infelizmente, não querem nem sair do lugar. Eu fui ali na Vila Ipiranga, a senhora disse que não quer sair. A gente dispôs um lugar para ela ficar, pelo menos enquanto as águas baixam, mas ela não quis sair. Nós estamos trazendo aqui as equipes do Corpo de Bombeiro, o Corpo de Bombeiro Civil está aqui, espontaneamente ajudando. Chamei agora o Exército, já decretei o estado de emergência. Nós já estamos colocando os desabrigados ali na quadra, vamos levar para um colégio, porque na quadra não tem banheiro, e trazendo alimentação para tentar amenizar. Uma lei municipal vai ampliar o horário de atendimento nos postos de bilhetagem eletrônica da capital. Pela nova lei, as bilheterias dos terminais da Praia Grande, Coama Vinhais, Coab Quatraque e São Cristóvão passam a funcionar de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 8 da noite. Já o atendimento nos postos da Universidade Federal e Estadual do Maranhão ocorrerá das 9 da manhã às 7 da noite. A gente vai ter um período maior de atendimento. Com isso, todos vão ter horário para vir recarregar. Com essa nova lei que já está entrando em vigor, está sendo maravilhoso para a gente, nós como estudante, comunidade e assim outras demais pessoas. Às vezes a gente tem um compromisso mais cedo e aí para botar o crédito 8 horas da manhã fica complicado, né? A gente tem que chegar às 7 horas no local, a gente já pode antecipar, né, esse crédito. A norma também determina que os postos não poderão mais fechar para intervalo do almoço. Além disso, estabelece um prazo máximo de 15 minutos de espera na fila. A lei promulgada pela Câmara Municipal atende à reivindicação principalmente de estudantes que solicitavam horários diferenciados para a compra da passagem. O estudante, o trabalhador, quando ele vai fazer uma recarga, ele já está antecipando aquele recurso, aquela receita para as empresas que operam no sistema. Ou seja, esse era para ser o cliente melhor tratado. E podemos perceber estudantes, trabalhadores passando horas numa fila, se amontoando numa fila nos terminais para poderem adquirir esse crédito que é necessário para utilizar o sistema de transporte público municipal.
E com essa lei, o estudante ou o trabalhador que acaba saindo de casa quase que no horário comercial, ele não precisa mais correr contra o tempo para poder fazer a compra da sua passagem, da sua carga, né? Ele pode fazer isso, por exemplo, nos terminais de integração, entre 6h30 da manhã, 8 horas da manhã, ou mesmo depois do horário de expediente normal. Bom, e hoje é dia de dar boas gargalhadas com a estreia de um dos maiores circos da América Latina, em São Luís. O repórter Hugo Viegas está ao vivo do Shopping da Ilha, onde daqui a pouquinho acontece o espetáculo. Boa noite, Hugo. Oi, Fábio. Boa noite para você também, boa noite para todo mundo que está acompanhando. As apresentações começam daqui a pouquinho, às 8 horas da noite. É a estreia do Circo Máximos aqui em São Luís. Dá só uma olhada da fila que já está aqui, se formou já há bastante tempo, viu? Muita gente que veio acompanhar, famílias inteiras, muitas crianças inclusive. São mais de 40 atrações, Fábio. Tem trapézio, tem malabares, evoluções acrobáticas, tem também cordas, tecidos, mágicos e, claro, os palhaços que vão fazer a festa da criançada. Olha só, o público infantil, Fábio, ainda vai poder acompanhar personagens famosos, inclusive do cinema internacional, como Transformers e Homem de Ferro. Tudo isso nessa programação de estreia hoje aqui do Circo Máximos, que está no estacionamento de um shopping aqui da capital, no bairro do Maranhão Novo. Eu volto com você. Obrigado, Hugo. Um bom trabalho e também uma boa diversão para você. Bom, e excepcionalmente amanhã não apresentaremos o Jornal da Difusora. Nesse horário você vai acompanhar o jogo entre Ceará e Náutico, valendo pelas quartas de final da competição. A partida começa às 6h15 da noite e quem vencer garante uma vaga na semifinal. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até segunda.